Empreenda Mais. Oferecimento Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Sejam bem-vindos a mais um Empreenda Mais. No programa de hoje, um bate-papo com uma equipe do Colégio Jean Piaget que está fazendo, aliás, ele já faz esse projeto de empreendedorismo, de colocar a semente do empreender nas crianças, nos alunos do colégio, há 10 anos. Só que eles estão com projetos muito amadurecidos e eu vou mostrar tudo para vocês ainda hoje. Misterioso mundo do metaverso. Eu quero saber tudo, como a gente pode colocar a nossa empresa dentro do metaverso, como podemos fazer vendas dentro do metaverso, como que eu posso colocar um programa de TV dentro do metaverso. Converso com Sheila Magri, que está aqui na Feira do Empreendedorismo, palestrou agora sobre esse tema que para muitas pessoas ainda está muito longe, mas é uma realidade que já existe, né, Sheila? Sim, já existe. Porque tudo que tem a promessa do metaverso, né, são elementos que já estão aí no mercado. Então, o metaverso já existe na indústria de games, por exemplo, né? Já está sendo muito utilizado pelas marcas. Então, assim, não é que existe um metaverso, existem os metaversos. Vamos explicar para a galera, porque a gente fala assim, parece que as pessoas elas sabem o que é o metaverso, e não é. Do mesmo jeito que a gente fala que tudo é online, tudo está no digital, não está. Muitas pessoas estão ali nos assistindo, sabem que existe, mas não entendem. E que tudo bem não entender. O que é o metaverso e como isso pode e vai mudar a nossa vida. Então, a rigor, o metaverso ele vai trazer a Web 3, né? Que nós estamos, por exemplo, na fase da Web 2, em que os usuários produzem conteúdos dentro da internet. O metaverso ele vai ter, assim, já tem, né, nesses metaversos 3 características, que é proporcionar experiências imersivas, que é você poder fazer transações lá, então, usando a criptomoeda, por exemplo, e a tecnologia do blockchain. E também e eu acho que essa é a mais fascinante de todas, né? Que é a possibilidade das NFTs, que é você ter a propriedade, né, de objetos que não existem no mundo real, que são objetos virtuais, criados pelos usuários do metaverso e que podem ser comercializados dentro dessas plataformas. Porque as NFTs, elas estavam ligadas, eu que sou leiga, ao mundo game. Era mais fácil. Quem é gamer é mais fácil, quem é jovem é mais fácil de entender tudo isso. Que são moedas também de troca. Tem valor essas NFTs, né? Que está ligado à moeda digital. Como que o empreendedor, o pequeno empreendedor, e aqui a gente está vendo muitas mulheres empreendendo e começando a empreender, inclusive aqui na feira a gente vê possibilidades, projetos, sistemas mais fáceis para as mulheres entrarem nesse mercado agora do empreendedorismo. Como que a pequena empreendedora, o pequeno empreendedor vai poder entrar no metaverso? Dá uma dica, um exemplo mais fácil para a gente. Olha, por exemplo, a questão de treinamentos, né? O metaverso, ele possibilita você juntar pessoas para fazer um treinamento. Então, você pode oferecer uma consultoria e montar uma plataforma que faça isso. Entrevistas no metaverso. Pensar vários negócios, né? Principalmente nos serviços, eu acho, né? Tem muitas possibilidades. Ou, por exemplo, desenvolvedores, pessoas que são desenvolvedores, né? Da indústria da criação, por exemplo, do mundo das artes, criativos, para dar ideias para quem quer entrar no metaverso. Na verdade, são 2 possibilidades. Você avaliar se vale a pena você entrar no metaverso nesse momento, ou se vale a pena você entrar no mercado de metaverso e dar suporte para quem está entrando, entendeu? Quanto tempo que você acha que vai levar para a gente já cair no metaverso mesmo, assim?
Olha, da forma como o Mark Zuckerberg prometeu, né, nesse vídeo de quando ele mudou a meta, né, em 2021. Facebook mudou para a Meta, que é do Zuckerberg. Nesse vídeo ele faz várias promessas, né? Acho que os estudos mostram que em 2030, 2040 que pode se realizar tudo aquilo que está lá. No entanto, assim, para 2026 já muitas possibilidades já vão ser alcançadas, né? E hoje, por exemplo, você falou das NFTs, que as NFTs estão no mercado de games, elas já estão muito fortes no mercado de luxo. As marcas de luxo já estão vendendo e já temos visto que na arte também tem os clubes de NFTs, né, que já tem caído o valor, o que significa que há uma possibilidade, exato. Mas o problema é que para algumas possibilidades de metaverso, os dispositivos ainda são muito caros, né? Então aí o grande questionamento é quando que as pessoas, de uma maneira massiva, vamos dizer assim, poderiam acessar os metaversos, né? Fiquem ligados que o metaverso ele já é real, já vai acontecer e no futuro bem próximo as marcas, como já as grandes marcas já estão lá. Você acredita que quem não entrar no metaverso, porque a gente tem essa coisa, eu tenho produto físico, se não entrar no online eu estou fadada a morrer. Você acredita que vai acontecer isso com o metaverso? Nossa, eu acredito que não. Eu acredito que nós estamos cada vez mais caminhando para sobreposições de tecnologia. Exatamente. Eu acho que vão ter negócios em que o metaverso vai ser fantástico, mas eu não acho que ele vai ser nicho, sabe? Que bom, porque senão desumana muito, né? Que esse é o nosso medo. É só a gente saber conviver com tudo. Existe o metaverso, existe o mundo online, mas o físico, presencial, nunca vai mudar. Obrigada. A gente vai para o intervalo rapidinho, eu já volto com vocês. Sábado tem Band Esporte Clube. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade em qualquer lugar do mundo. No Jean Piaget, você cresce dentro de você, nas 4 fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jean Piaget Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Muitas vezes ouvimos dizer, poxa, devia de aprender isso na escola, devia aprender isso na sala de aula. E isso, certamente, são vendas, fazer negócios, o empreender na sala de aula. Há muito tempo, o Colégio Jean Piaget pensou nisso e eu converso hoje com pessoas que estão à frente do projeto de empreendedorismo aqui no colégio. Começo com o Alexandre Vieira, diretor mantenedor da escola, e com a professora Vanessa, que é coordenadora desse projeto de empreendedorismo aqui no Colégio Jean Piaget. É isso, né, Alexandre? A gente, quando vai para o mercado de trabalho, quando vai montar um negócio, ainda mais o Brasil, a gente fala muito aqui que a gente não tem a cultura do empreender. A gente empreende por necessidade, muitas vezes, e a gente ouve, poxa, a gente devia de aprender isso na sala de aula, isso não aprende nem na faculdade. E, realmente, às vezes, a pessoa faz a medicina, vai montar um consultório, ele não aprendeu a gestão, ele não aprendeu a vender, e é vendedor, o dentista, o arquiteto, e ele sai para o mercado de trabalho assim. Vocês já pensam nisso há muitos anos, né? Quando começou quando você implementou isso aqui na escola e o porquê? Qual foi a sementinha dentro de você? Não, eu preciso colocar isso para os alunos. Então, o projeto empreendedorismo, ele vem junto com o conceito de proatividade. Quer dizer, que você tem uma necessidade e você precisa encaminhar soluções para essa necessidade. Essa proatividade pode ser desde a ideia de um trabalho científico, onde eu tenho que apresentar uma proposta para resolver um problema, como uma proposta que eu vou implementar um projeto, que nesse caso é um projeto que envolve empreender, que envolve você ter uma noção de educação financeira,
receita, despesa, gastos, como é que eu vou usar esse dinheiro, de que forma eu vou usar bem esse dinheiro. Então, o projeto empreendedorismo ele começou com a ideia de você poder tomar iniciativas, mostrar proatividade para resolver situações diversas, como situação-problema, e uma das situações problemas serem resolvidas é como que você se posiciona dentro de uma necessidade de um mercado onde ser proativo não só como um empresário, mas também dentro das próprias empresas, cada vez mais as organizações precisam de pessoas que cuidem da sua empresa, quer dizer, que apresente soluções, que apresente propostas, que apresente serviços que atendam melhor a necessidade de quem está consumindo. Então, esse olhar atento para quem está consumindo alguma coisa e você poder identificar necessidades e atender essas necessidades, ele passa a ser um conceito fundamental hoje na economia moderna. Então, a gente começa no 3º ano com esse trabalho fortemente. Então, eles montam uma pequena empresa, fazem os primeiros momentos de receita, despesa, venda, fazem um produto. Esse trabalho acontece novamente no 5º ano, nas séries ímpares, no 7º e no 9º ano. Então, nos anos finais do Fundamental 2, eles têm uma palestra com uma empresária, ela vai apresentar todo o sucesso que ela teve, quais são as dificuldades que ela teve para formar esse trabalho. Eles vão ter uma noção de compra de ações, eles vão ter uma ideia de investir o dinheiro, porque eles põem o dinheiro deles para montar a empresa. Eles fazem a compra dos produtos com o dinheiro deles. E no final, obviamente, a gente devolve o dinheiro que eles aplicaram, que seria como se fossem ações que você abriu. Quando você termina o ano, eles venderam a empresa, que eles recebem a aplicação de volta do dinheiro. E, obviamente, que esse dinheiro também ele é utilizado, o lucro que vai ter e sempre tem, né, ele vai ser utilizado destinado para instituições sociais que a escola tem parceria. Então, é muito mais do que só ensinar a empreender. É ensinar a investir também. Isso aí que a gente não tem mesmo nos bancos bancos. Hoje a gente não fala mais bancos de sala de aula, né? São nas cadeiras, enfim. Vocês me entenderam. Sofás. Aqui no JPG são poltronas, né? Mas, e há quanto tempo você tem esse... Porque já faz muito tempo, né, que você tem esse projeto. Faz. Então, esse projeto deve ter algo em torno de 8 a 10 anos que vem acontecendo. Eu não vou saber, porque tem... acho né? Uns 10 anos, sim. Eu acho que sim. E aí, no ensino médio, como você tem... esse projeto era aplicado no 9º, como eu falei, depois ele era na 2ª série do ensino médio, que seria a 11ª série, se fosse uma continuidade, 9º, 1º, 2º, né? 9º, 10º, 11º, 12º. Então, o 11º seria o 2º ano de ensino médio. A gente tinha esse projeto no 2º ano de ensino médio e hoje ele ainda está como uma atividade da disciplina de matemática, só que com os itinerários hoje, então nós temos agora a educação financeira, a análise de investimento, a disciplina de empreendedorismo. Então essa área ela abriu em 3 ou 4 novas disciplinas que são optativas, ou seja, os alunos podem fazer. Além da matéria que está no 2º ano de ensino médio, que eles fazem um trabalho de empreendedorismo, eles montam materiais com a impressora 3D, que está dentro do conteúdo de matemática, eles vão aprender geometria, então eles vão montar peças em 3 dimensões, vão projetar as peças, vão cortar essas peças, né, na cortadora laser e vão depois precificar, quer dizer, então você abre uma série de gamas onde o aluno pode compreender melhor, desde a questão só financeira, como a questão da empresa, quanto a questão do empreender e ter resultado, ter lucro, né? Então tem várias coisas legais que a equipe vai estar comentando sobre isso. E a professora Vanessa, ela é professora aqui na escola, mas ela também é coordenadora desse projeto de empreendedorismo no ensino fundamental. Isso, é um projeto interdisciplinar, então a professora de matemática trabalha toda a parte de planilha de custo, de investimento inicial, lucro líquido, bruto, compra dos ingredientes. E aí a professora de artes, com uma outra parte da sala que é selecionada para a parte de propaganda, faz uma criação do logotipo, do nome da marca. Os alunos fazem comerciais e esses comerciais são passados nas salas onde é o público-alvo, que são os alunos que vão fazer a compra, né, do produto que eles vendem na hora do intervalo. E tem a professora de língua portuguesa que faz revisão de texto. Então, dentro do Fundamental 2, o projeto de empreendedorismo,
todos os alunos participam, das séries ímpares, né, 7º e 9º anos. Eles ficam muito entusiasmados, interessados, eles entendem que o produto final houve um custo, né, para esse produto ser feito. Então, eles participam das produções, que esse ano a gente fez a produção de cookies, então eles vão até o laboratório de culinária junto com a nutricionista da escola, eles que participam da produção, eles fazem lá a receita, eles participam até da confecção do rótulo nutricional. Então, um projeto bem completo. E os alunos eles estão participando de todas as etapas. Na hora da venda, dos intervalos, eles separam uma parte do dinheiro para eles usarem como troco. Então, eles entendem realmente como funciona um negócio. Uma aula para os empresários que estão realmente querendo começar a ingressar no mercado e que não teve isso na escola, né, Alexandre? Pois é, e é interessante porque tem o projeto no final do terceiro, para os Fundamental 2, né, os 7º e 9º anos, a gente tem uma premiação. A premiação tem 2 critérios: a empresa que foi mais lucrativa e a empresa que teve maior fixação de marca. E a gente faz a pesquisa com os alunos, né, qual é o cookie que eles mais fixaram o nome e é mais lucrativo. E é interessante que tem coisas bem assim, específicas, né? Tem alunos, por exemplo, que eles, como a gente vende no recreio, então tem alunos que esperam todo mundo vender, acaba o cookie, só sobra o deles. Aí eles sobem o preço e eles vendem todo o cookie dele por um preço maior, aprende lei da oferta e demanda, e aí eles têm uma lucratividade fantástica. Por quê? Porque todo mundo entra pondo o preço lá embaixo para vender rápido. Quem fica esperando, como tem mais aluno querendo comprar do que cookie disponível, né? Então muitas vezes eles usam essa estratégia e tem uma lucratividade. Eles vão aprender a lidar com perdas. Por quê? Porque muitas vezes eles vão produzir cookies, a quantidade de cookies é igual para todo mundo, a quantidade de massas, né? Mas muitas vezes eles comem o cookie na hora da produção. E aí você tem perda, porque eles têm menos cookies para vender. Né? Então, tira os taurinos ali, tu vai melhorar. Então, quer dizer, tem várias questões que eles aprendem na prática, né? A questão, eles estão fazendo a produção da arte do cookie, depois eles vão divulgar, vão usar os meios dele de WhatsApp, ou vão usar o espaço da escola, vão usar a TV da escola para fazer divulgação, então eles vão aprender a comunicar, quer dizer, o objetivo de uma comunicação é você tem um público-alvo, que mensagem que você vai passar, como que você vai passar essa mensagem. Agora, para a gente entender o que são esses itinerários, que é a primeira vez, como eu falei, que eu ouvi realmente essa expressão, converso com o professor Bruno, que é coordenador do projeto do ensino médio, e o professor Fábio, também professor do empreendedorismo do ensino médio aqui no Colégio Jean Piaget. Esses itinerários, ele está dentro da legislação, né? Isso, desde a aprovação da Base Nacional Comum Curricular e do novo ensino médio, né, aqui no Jean Piaget a gente implementou a partir de 2020 os itinerários formativos, né? Então, essa legislação ela divide o ensino médio em formação geral básica, que são aqueles conteúdos obrigatórios tradicionais do ensino médio, e a parte diversificada. Dentro da parte diversificada, o Jean Piaget o ensino médio tem 3 tipos de itinerários diferentes. Tem o itinerário acadêmico, né, que são os itinerários das disciplinas, então tem de história, de física, de química, biologia e etc. Temos o itinerário eletivo, que é o projeto de iniciação científica, né, em que os alunos escolhem entre várias áreas de conhecimento e desenvolvem uma pesquisa científica ao longo do ano. E tem o terceiro tipo de itinerário, que é o optativo, né? Esse itinerário ele tem uma parte bastante diversificada, com múltiplas opções que os alunos podem escolher ali no começo do ano, para trabalhar sempre com uma proposta metodológica mais mão na massa, né? No sentido de que ele precisa resolver problemas, em que o aluno precisa ter protagonismo e que o professor vai atuar como um orientador, como um mediador na solução desses problemas, né? E um desses itinerários optativos, né, lançados aqui pelo Jean Piaget, é o itinerário de empreendedorismo e novo mundo do trabalho, que é o que o professor Fábio desenvolve. E ele sendo eletivo, como que você vê a resposta dos alunos? Porque eles podem escolher, é diferente do ensino fundamental. Como está sendo a resposta deles? Eu considero uma resposta de muita qualidade, pelo envolvimento. Eu não tive evasão no curso, dos que se propuseram a realizar, todos chegaram ao final.
além da evasão, que é uma marca, né, que não ocorreu, não há faltas, é muito pontual o motivo de falta, porque justamente a gente conseguiu criar um espírito de envolvimento deles e de participação numa construção que eles querem. Quando eu tinha um projeto aqui com o Jean Piaget há muitos anos atrás, e a gente ia em loco nas empresas para eles sentirem como que era a vida do profissional. E a escolha da profissão, na grande maioria, era por conta do dinheiro, que pagava bem, era isso que eles queriam saber, porque pagava bem. Eles têm também esse atrativo? Existe realmente um fascínio, né, dos adolescentes em quererem o dinheiro e achar que só por começar a fazer vão ter o lucro. Mas a gente tenta explicar que o dinheiro é um meio. É um meio resultado do trabalho, é um meio resultado do esforço, de um projeto coletivo. Nenhum deles faz nada sozinho. A ideia é que seja uma companhia, que todos participem e caminhem juntos. E como você citou, na verdade existem estudos sobre os perfis de empreendedorismo. Tanto tem um empreendedor completamente movido pelo lucro e quase que insaciável e que se consome como um cometa, mas também tem os empreendedores sociais muito focados em mudar seu ambiente, encontrar formas de recombinar recursos e produzir diferentes resultados. Então, o que a gente tentou conduzir aqui é que eles pratiquem. Por exemplo, na experiência da hamburgueria, a gente alcançou o lucro, mas depois de um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro de fazer hambúrguer, de fritar hambúrguer, quer dizer, até para entender uma relação entre trabalho, esforço e, finalmente, a recompensa. E também é interessante que a gente teve a oportunidade de fazer uma lição aprendida. Então, ao final do dia, num outro momento, o que a gente fez certo, o que a gente fez errado, num próximo momento, o que a gente tem que fazer diferente, porque o que a gente espera produzir é uma maturidade. E maturidade só com experiência. Sim, aí vocês lidam com fracasso também, né? Como é que vocês lidam com isso? Porque a hamburgueria foi um sucesso, mas poderia não ser. Sim. Obviamente a gente está num ambiente escolar e ao mesmo tempo que a prática é a máxima, sim, você tenta limitar como um laboratório. Então, de novo, na hamburgueria, a venda foi antecipada para garantir uma quantidade vendida, garantir o dinheiro antecipadamente, quer dizer, criar uma série de travas que limitasse o risco, mas que ao mesmo tempo permitisse uma experiência autêntica, verdadeira dos alunos. A gente falou da hamburgueria agora, que foi um sucesso, mas o grande sucesso mesmo aqui entre os alunos está sendo o álbum de figurinhas. E que tem a ver muito com a visão do empreendedor. Peraí, álbum de figurinha da Copa está sendo aí uma loucura até entre os adultos, que tem essa memória, né, essa coisa de nostalgia. Eles criaram um álbum de figurinha para o Colégio Jean Piaget, que aí são o quê? As fotos dos alunos, e aí tem a figurinha. E como que foi essa ideia e como acontece esse processo? Quem pode adquirir esse álbum? Então, o processo foi idealizado pelos alunos. Nas lições aprendidas da hamburgueria, a gente planejou qual seria o projeto para o semestre seguinte. E aí surgiu um primeiro problema, que eles estavam vindo de uma pandemia. Então, embora convivessem atualmente, eles não passaram os últimos anos convivendo. Então, precisava aproximá-los, criar novas relações, se conhecerem. E aí, a alternativa de fazer um álbum que teria a foto de cada aluno e que essas fotos poderiam ser vendidas como figurinhas, causando uma interação, e que o álbum permitisse uma coleta de assinaturas, como um livro de memória, foi a solução escolhida. E ela foi trabalhada, então, ao longo desse semestre, entre a produção gráfica do álbum, a identidade, cores. A gente acabou escolhendo a temática da Copa também, para as salas. O roteiro para tirar as fotos com um fotógrafo profissional e seguindo um padrão de imagem. E também a questão do direito de imagem, porque cada uma dessas pessoas tem seu direito, precisa ser preservado e precisa entender como ela seria utilizada nesse álbum. Que sensacional. De produzir uma interação entre eles. E aí você amarra várias coisas, né? Amarra o afastamento obrigatório que a gente teve da pandemia, o desejo de estar junto e de se conhecer e entrar nessa brincadeira e a recordação que vai ficar como um álbum. E é importante, eu falei do dinheiro, mas que é importante a gente falar, porque não é uma coisa que se fale. E aí acaba criando vários tabus na nossa cabeça, principalmente os brasileiros, de achar que o dinheiro está muito ligado a oportunidades, a um ganha mais, outro ganha menos. Como é que vocês trabalham isso na sala de aula? Eu acho que é fundamental entender, em qualquer projeto de empreendedorismo, o valor do planejamento, né? Eu acho que todo projeto ele envolve um risco. E um projeto de empreendedorismo, quando ele envolve um investimento de tempo, investimento de recursos financeiros,
ele coloca aquele grupo de alunos, né, numa situação de risco, né? A gente pode errar, a gente pode acertar, a gente vai errar em alguns momentos, a gente vai corrigir, né? Então, eu acho que essa questão de saber lidar com o risco e aí, consequentemente, com sucesso ou com possível fracasso, também é um processo de aprendizagem que desenvolve a autonomia do aluno, né? Então, ele aprender a desenvolver um planejamento adequado, e não ter aquela falsa ideia, né, de que ele vai ganhar rapidamente a recompensa, né, de que rapidamente ele vai lucrar, de que se ele fizer a escolha certa, se ele der sorte, ele consegue, né, e entender que é um processo bem demorado, trabalhoso, de construção de um projeto, né, nessa área de empreendedorismo. Quando o aluno tem essa dimensão, ele amadurece, né? E a gente percebe, por exemplo, esse ano foram desenvolvidos pelo Fábio 2 projetos, um no primeiro semestre e um que está sendo desenvolvido agora. E alguns alunos seguiram, né? Participaram do primeiro, quiseram continuar no segundo, e a gente percebe o quanto eles amadureceram em termos de aceitar a necessidade de planejar o passo a passo, de cortar coisas que eles gostariam de fazer, mas que eles estão vendo inviável neste momento, talvez deixar para um projeto do ano que vem. Então, também essa maturidade de excluir parte daquilo que a gente deseja e fazer aquilo que a gente precisa para executar um projeto é um pouco da maturidade do aluno sendo desenvolvida no projeto. Maturidade que é fundamental para um processo longevo de quem quer empreender. Entender todos esses processos, está tudo amarrado, não tem nenhuma mágica, vai fazer isso, vai dar certo, vai fazer aquilo, vai dar certo, se eu montar aqui, se eu pegar aquela esquina, não tem receita de bolo. O que tem realmente é partir de todos esses processos que eles, graças a Deus, estão tendo na sala de aula. Se eles vão ser um empreendedor de montar a sua empresa, é uma escolha deles, mas eles certamente serão funcionários bem diferentes, sendo empreendedores da empresa que eles estiverem. Obrigada. Esse foi mais um Empreenda Mais aqui na Tati Band Litoral. Semana que vem, nos vemos novamente. Empreenda Mais. Oferecimento: Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes.